Igreja do Senhor, com a paz do Senhor Jesus. Por favor, meus amados irmãos, abra comigo o texto sagrado que está na segunda epístola de Pedro. Eu vou ler dois textos para a breve reflexão que trago da parte de Deus esta noite. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. E João, capítulo 4, versículo 27. Enquanto você encontra o texto, eu quero glorificar a Deus pela vida do digno pastor, presidente desta igreja, da convenção, nosso líder da Umadene, e uma referência para nós, de homem de Deus, de servo humilde, que faz a obra com excelência, o pastor José Carlos de Lima. Para mim é uma alegria retornar a essa igreja e poder cooperar com a obra de Deus aqui neste lugar e ver que a chama pentecostal não está acesa, está acesíssima aqui em João Pessoa. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Álvaro, e cumprimentando ele, cumprimento todos os pastores aqui da Paraíba, e louvar a Deus pela vida do secretário de missões, pastor Emanuel, que é um amigo, e dizer para os irmãos que a Secretaria de Missões aqui na Paraíba é uma parceira de missões do Fórum de Missão do Nordeste e um exemplo para todo o Nordeste brasileiro. Continuem assim, parabéns, que Deus abençoe. Ao nosso líder, pastor Saulo Gregório, que é o secretário nacional de missões, que tem uma visão extraordinária, e o pastor Saulo nos ensina como ser líder. Não faça nada sozinho que você vai cansar rápido, faça com parceria que você vai mais longe. E o pastor Saulo nos ensina isso. Tem crente que ele quer fazer tudo sozinho, ele é o obreiro banda, ele toca a bateria, o teclado, toca a guitarra, ainda sai correndo para poder pegar a sanfona. Aí no final, aí diz que está cansado, depressivo, né? Glória a Deus. Parabéns ao pastor Saulo, sua esposa irmã Meire. Alegria em rever aqui dois grandes amigos, pastor Tiago Della Rosa, um amigo, né? Um amigo nosso, sempre ministramos lá em Sinop, uma igreja abençoada, um templo para 8.000 crentes, cheio do Espírito Santo, sua esposa e o amigo pastor Gregório, né? Glória a Deus, Gregório 2, lá do Acre. Vamos estar novamente lá com ele. E os demais pastores eu cumprimento em nome do meu amigo pastor Tadeu. Em virtude do tempo, não nominarei o nome dos demais, mas se sintam abraçados. Aqueles que encontrou o texto, dê um sinal pentecostal. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Por favor, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 27, diz o texto: E nisto vieram os seus discípulos, e admiraram-se que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Por que perguntas, ou por que falas com ela? Amém. Podeis tomar o vosso assento, permaneça com a Bíblia aberta para uma possível conferência durante a ministração. Em tempo, quero deixar aqui, trazer meu abraço do nosso presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, ao muito digno pastor José Carlos de Lima. Também cumprimentar o pastor Daniel, que é o secretário adjunto da nossa Umadene. Antes de observar o texto para uma breve reflexão esta noite, eu gostaria de, com a permissão do pastor, divulgar dois livros que eu escrevi e trago para a disposição dos irmãos. O primeiro é esse, O Segredo da Obra Missionária. Eu trato nesse livro que antes de fazer a obra, precisamos conhecer o Deus da obra. Tem muita gente machucada porque está fazendo a obra, mas não conhece o Deus da obra. E o Deus da obra é exigente. Ele não pede favor a ninguém. Quem quer fazer a obra precisa fazer com excelência. Eu também trato nesse livro a questão de que Deus não fica refém de ninguém. Deus te chamou, Deus te perdoou, Deus te capacitou, mas se tu não quiser fazer, Deus chama outro, enche outro, levanta outro e faz a obra.
Tem gente que pensa que é a última Coca-Cola do deserto. Sem mim nada podeis fazer, coitado. Sem Jesus a coisa não anda, sem mim anda. Então Deus chamou a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém não quis fazer, Deus chamou Antioquia e fez melhor do que a igreja de Jerusalém. Cuidado para você não achar que se você não tiver a obra não anda. Você vai ficar atribulado, porque vai chegar alguém que tem uma voz que nem voz tem, e a obra vai andar melhor do que você, porque tudo é para a glória dele. Eu trato essas verdades aqui neste livro, e esse livro eu lancei agora, é o segredo da verdadeira esposa de pastor. Serve para a esposa de obreiro em geral. O classe que é mal compreendida na igreja é a mulher do pastor. A mulher do pastor tem que pregar, tem que cantar, tem que reger, tem que limpar a igreja, ainda tem que ser magra. É uma perturbação, irmão. E aí, se ela se envolve com tudo, quer mandar na igreja. Se não se envolve, é metida. Se anda arrumadinha, olha a vaidade. Se anda desarrumada, não sei como é que esse homem casou com esse mondrongo, né? Então, mulher de pastor não é fácil. Primeiro já perde o nome, né? Mulher do pastor. Então eu escrevi esse livro aqui. Também tem aquelas Mical. Quem é a esposa do pastor Mical? Aquela que não acompanha ele para nada e fica em casa para perturbar ele quando ele chega do culto. E tem essas, pastor? Tem. Estava onde? Fazendo o quê? A obra. E aí eu digo que quem não se envolve critica porque não sabe quanto custou. Se você estivesse lá, você estava vendo a obra que Deus estava fazendo, como você não foi aí. Mas aqui não tem dessas, isso aí é, né, outro lugar lá. Então, quem desejar após o culto vai estar ali na saída. Meus amados, eu gostaria de trazer uma reflexão breve sobre a seguinte temática: a falta de compreensão compromete a missão. A falta de compreensão compromete a missão. Eu não estou falando a falta de conhecimento. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não faz nada. As igrejas estão cheias de doutor e está faltando adorador e missionário. Muita gente que conhece as escrituras, mas não pratica as escrituras. Observe que quando Paulo ele vai tratar a uma das igrejas que ele escreve, ele diz que o problema não é os crentes fracos, é os fortes, que conhecendo, não tendo discernimento, faz os fracos pecarem e caírem. Então muitas das vezes nós estamos vivendo uma geração que tem muito conhecimento, e muitas pessoas, o conhecimento está lhe fazendo inclusive mal. Por exemplo, tem gente que vem falar de missão, mas não faz missão, mas ele fala bonito, os irmãos até choram, quer fazer a obra, mas ele não faz. Tem gente que aprendeu a falar de perdão e não perdoa ninguém, está com o coração magoado, machucado, ferido. Por quê? Porque ele tem conhecimento, mas ele não tem a compreensão. Eu vou trazer algumas verdades aqui esta noite, e eu vou lhe dizer o seguinte: se a palavra tocar em você, não fecha a cara não, senão todo mundo vai perceber que é com você. Desfaça, dá glória, dá aleluia, dá amém, mas a palavra eu vou entregar toda aqui hoje, nesta noite. Preste bem atenção. Compreender é saber que reino é esse. Esse reino que estamos envolvidos não é um reino comandado por ideia humana. Não é o homem que decide como vai ser e o que vai fazer. Esse reino tem um rei, esse reino tem regra, esse reino tem propósito e este reino tem foco. E quem é que manda nesse reino? É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem o poder. Então eu admiro o Senhor, pastor Zé Carlos, porque quando Deus quer fazer, Ele não pede a opinião de ninguém. Deus não chega assim e diz assim: pessoal, eu estou querendo segurar isso aqui para liberar isso aqui, vocês concordam? Não, Ele libera e segura quem Ele quer, abate quem Ele quer e exalta quem Ele quer, porque Ele é Senhor.
Pastor, e aonde está isso na Bíblia que o senhor leu? E o que é que isso tem a ver com missão? É o texto que os irmãos escolheram como tema, o apóstolo Pedro. E eu fiz questão de observar esse texto e João capítulo 4, porque João capítulo 4, Pedro ainda não compreendia. Pedro tinha conhecimento, mas não compreendia. Mas na carta de Pedro, quando ele escreve às igrejas, ele escreve aqui para refutar os escarnecedores. Quem é os escarnecedores? Os falsos profetas. Pior do que um feiticeiro fora é um falso profeta no altar. Pior do que um feiticeiro lá fora é um crente que perdeu a visão espiritual. Porque, preste bem atenção, quando você encontra alguém fora, que está fora da presença de Deus, você já sabe. O pior é quando tem alguém travestido de crente, de pastor, de pregador, mas não compreende a palavra de Deus. E é isso que Pedro está falando. Os escarnecedores, o que é que eles estavam dizendo? Cadê a vinda de Jesus? Jesus não vem mais. Olha aí quanto tempo que vocês pregam que ele vem e ele não veio. Aí o Senhor usa Pedro e diz: muito cuidado, senhores escarnecedores, a promessa está de pé e o que prometeu é fiel. Quem prometeu que vai vir buscar a igreja não foi o homem. João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, estou indo preparar lugar e voltarei outra vez para vos levar a mim mesmo. A promessa está de pé, a promessa está mantida. Mas por que ele não veio ainda? Aqui é a compreensão. A primeira compreensão é: o Senhor é soberano. A promessa está liberada, a promessa vai cumprir, mas quem determina o tempo é Ele, quem determina a hora é Ele. E o que é que eu tenho que fazer? Em vez de criticar, arruma a tua vida para quando Ele voltar você está pronto para subir. Mas tem um outro detalhe que eu vou ministrar aqui hoje, e amanhã com a graça de Deus vou concluir esta passagem. Ele diz assim, ó: o problema não está na promessa, o problema está naqueles que recebeu a missão e não estão fazendo como deveria. O problema não está em cima, o problema está embaixo. O problema não está na palavra, o problema é que está faltando gente para levar a palavra a toda criatura. Aí ele traz a explicação fantástica. Ele não retarda a promessa, porém ele é longânimo e ele não quer que os homens se perca. Isso é amor, isso é misericórdia, isso é compaixão. E deixa eu falar uma coisa esta noite com temor e tremor: é difícil compreender a misericórdia de Deus. De fato não é fácil. Como é que Deus segura a promessa da vinda do noivo porque tem um miserável pecador que ainda não teve acesso ao evangelho? Como é que entende isso? É amor, é misericórdia, é compaixão. Mas neste simpósio nacional de missões da Paraíba, o céu vai mover corações para sair daqui dizendo: eu quero que ele venha, então eu tenho que cumprir minha parte para adiantar e acelerar. O texto aqui está mostrando que o Senhor é longânimo, misericordioso ao extremo. Olhe para mim, preste bem a atenção para aquilo que eu quero ministrar esta noite. Nós estamos vivendo a geração da falta de amor, é verdade. Nós estamos vivendo esse tempo. Eu queria olhar com você o que está em Mateus capítulo 24 e o versículo 12. Por favor,
pegue a Bíblia. A ideia aqui hoje não é uma pregação, mas um ensino. Quando a gente é pentecostal, a gente ensina pregando também. Mateus capítulo 24 e o versículo de número 12. O que é que diz o texto? O texto diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos: nunca se houve uma época de gente egoísta como na nossa época. Está todo mundo pensando em si. Os nossos cultos é para nós mesmos, as nossas canções é para nós mesmos, as nossas festas é para nós mesmos. Mensagem evangelística crente não quer nem ouvir, porque ele quer dar o terra dele. Mas o céu está dizendo: está na hora de compreender a missão. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui neste altar esta noite. E o que é que o céu está dizendo? Está na hora de acender a chama de novo, senão ele não volta. Ele só volta quando a missão estiver acesa na terra. Está na hora da igreja sair das quatro paredes. Agora eu quero chamar a sua atenção para um texto muito interessante, que a gente pensa que é para fora, mas é para dentro. Por favor, abra comigo a sua Bíblia. Eu não vou demorar, eu sei o que é abertura de festa. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Olha o que diz o texto. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Destes afasta-te. Olhe para mim, tem uns crentes que está doente, não é por falta de aviso, é porque ele quer ser amiguinho de gente que não é amigo de Deus. Ele quer andar com gente que não anda com Deus. Ele quer andar com rebelde, ele quer andar com problemático. Quem quer a chama de missão acesa tem que andar com gente que a chama está acesa também. Se afasta do problemático para ele não te afastar da chamada. Te afasta do conversador para que ele não te afaste do propósito. Eu recebo a autoridade de Deus esta noite para dizer na Paraíba: o céu vai fazer uma limpeza e só vai ficar. Tem gente que não faz nada, se afasta dele. Tem gente que não dá uma oferta, fala da oferta dos outros, se afasta dele. Tem gente que não contribui com missão e quer se meter na missão, se afasta dele. Tem gente que não é fiel e quer dar uma de administrador dos fiéis, se afasta dele. Tem gente que não adora e fica querendo tirar você da adoração, se afasta dele. Esse tempo é o tempo de se afastar, é o tempo de se limpar, é o tempo de estar pronto. Você tem que compreender isso. Mas tem mais. Pastor, qual é a compreensão correta que eu tenho que ter? Mateus capítulo 9, versículo 36. Por favor, olha o que o texto diz. Mateus 9, 36. O texto diz assim, as Sagradas Escrituras. Mateus capítulo 9. Olha o que o texto diz. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Olhe para mim.
Irmãos, eu estou lendo o 35 primeiro. Olha que coisa interessante. Hoje está difícil mover a igreja para o evangelismo. Hoje está difícil mover a igreja para um trabalho evangelístico. Agora, se você avisar, tem um cantor, lota a igreja. Tem um irmão que revela CPF, lota a igreja. Tem um irmão que revela não sei o que lá, lota a igreja. E o dono da igreja está dizendo: eu, quando passei por aqui, eu não ficava parado para a multidão vir a mim, não. Eu ia. Olha para esse irmãozinho que está do seu lado, diga: está na hora de se mover, meu irmão. Está na hora de se mover. Igreja é igual água. Se ficar parada dá dengue, chikungunya e zika. Tem que se mover. Percorria. Compreender, por favor, abra comigo a sua Bíblia, Mateus 28, Mateus 28, 19, não dá para ler todo o texto, mas a gente pelo menos pontua. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, é porque o que eu tenho aqui para entregar é tão forte que eu estou preparando seu coração, para ninguém se assustar. Olha para o seu irmão e diga: prepara o coração para não se assustar, não pode ficar zangado com o pastor. Mateus 28, 19, diz o que? Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações. Ah, pastor, então a missão é global. Eu não posso só se mover aonde eu estou instalado, aonde eu estou vivendo. Eu tenho que ter uma visão ampla. Eu não posso esquecer dos ribeirinhos. Eu não posso esquecer dos povos ciganos. Eu não posso esquecer dos quilombolas. Eu não posso esquecer dos imigrantes. Eu não posso esquecer dos africanos. Eu não posso esquecer dos asiáticos. Eu não posso esquecer dos meus irmãos da Coreia do Norte. A missão é global. E aí eu vou dizer uma coisa aqui, senhores obreiros, não se zanguem comigo. Tem uns obreiros que dizem: para que fazer missão na África? Aqui nós temos nossa África. Nunca foi. Quem fala isso não conhece a África. Nós temos aqui nossa necessidade, temos, mas a necessidade igual a algumas aldeias da África, se não for o missionário lá, aquelas almas vai morrer sem conhecer quem é Jesus. Eu me lembro que eu fui a primeira vez, eu fui numa aldeia tão distante, passei 2 dias sem tomar banho, uma confusão. Os irmãos, o africano, ele adora como ninguém. Eles faziam culto de 8 horas de relógio, 8 horas. Eu saí daqui do Brasil, preguei numa vigília, fui para lá, eu pensei 2 horas de relógio, aí eu volto, descanso. Quando eu cheguei lá, o primeiro culto, 8 horas. E ele não fica assim parado, sentado igual a gente não, faz trenzinho e bota a gente atrás do trenzinho, e apito e pandeiro. Eu pensei que eu ia morrer. Aí quando terminou, os irmãos ainda olhou para o pastor e disse assim: é, pastor, está muito pouco tempo para a gente adorar. E sabe uma coisa tremenda, irmãos? Eles ali mesmo dormiam. A igreja não tem piso, não tem nada. Eles mesmo dormiam ali com aquela roupa. No outro dia já pinotava cedo com a mesma roupa e mais 9 horas de culto. Aí uma africana daquela me chamou e disse assim: se vocês não viessem aqui, a gente não receberia essa paz, essa alegria, esse perdão maravilhoso. Igreja da Paraíba, não é só a Paraíba que tem que ser evangelizada, é os confins da terra, e isso está sendo feito, mas o céu quer mais, o céu quer mais, o céu quer mais, o céu quer mais. Uma visão global. Agora, onde é que está o problema, pastor? É que Pedro escreve esse capítulo refutando o não cumprimento da missão, atrasa a vinda de Cristo. Não fazer missões faz Deus segurar e dizer: tem muita gente ainda para ouvir.
Tem muita gente ainda para ouvir. Tem uns irmãos dizendo assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E Deus está dizendo: vai fazer missão, que a melhor forma de dizer Maranata é falando do meu nome para o pecador. É lá. Mas tem algo interessante: a misericórdia de Deus faz ele adiar o julgamento e o castigo do ímpio, para que ele seja salvo. Nem todos serão salvos, nem todos, mas todos têm que ter a oportunidade de ouvir. Repita comigo para tremer tudo, diga: nem todos serão salvos, mas todos têm que ter pelo menos a oportunidade de ouvir. Eu achei que isso ia sair mais forte. Não sei quem é que está desanimado, se é os homens, as mulheres. As mulheres, só as mulheres. Nem todos serão salvos, mas todos têm que ter a oportunidade de ouvir. Os homens, nem todos serão salvos, mas todos têm que ter a oportunidade de pelo menos uma vez ouvir quem é o Jesus que mudou minha vida. Mas eu vou falar só um tópico da mensagem e depois a gente desenvolve o resto. A falta de compreensão compromete a missão. Então repita comigo: a falta de compreensão faz o cristão ser insensível à dor do pecador. Insensibilidade. Por isso que eu li João capítulo 4. Havia uma briga de 500 anos. Ninguém queria passar em Samaria. Essa briga começa com a divisão do reino na época de Jeroboão. Na época da idolatria no Monte Gerizim, existia 3 caminhos para ir da Galileia para a Judeia, da Judeia para a Galileia: o caminho da costa, o caminho da Pérea e o caminho de Samaria. O que é que os judeus faziam? Davam uma volta, dobrava a viagem, mas não passava por dentro de Samaria. Aí o Todo-Poderoso, o dono da igreja, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, diz: vocês não passam, mas eu passo. É necessário passar por Samaria. Ok? Aqui é uma palavra que a gente vai pensar sobre preconceito, sobre visão, sobre linguagem. Irmão, tem gente que até vai, mas ele fala uma linguagem tão difícil que o pecador diz: ele está falando o quê? Você já percebeu que a gente está vivendo uma geração de gente tão boçal que até para cumprimentar a igreja demora meia hora? Saúdo, Amanda, inerrátil, queimada pelo sol da justiça. E as irmãzinhas dizendo: para de besteira, cumprimenta a igreja e prega a palavra. Jesus não deu nenhuma aula. Jesus chegou para aquela mulher e falou uma linguagem simples: me dá de beber. É igual um pregador que foi pregar numa roça, chegou lá falando difícil: abra seu pavilhão auricular. Aí tinha 2 velhinhas assim, ela disse: tu vai abrir? Eu não abro. A velhinha já ficou cismada. Aí ele continuou pregando, daqui a pouco ele disse: vai cair uma precipitação pluviométrica celestial. A velhinha disse: ó, minha filha, você quiser ficar, você fique. Agora, esse cara é complicado, já mandou abrir pavilhão, agora vai cair um negócio que eu não sei o que. Eu estou indo embora. O evangelho é simples.
Quem complica ele é os boçal. O evangelho não é falar difícil. O evangelho não é falar grego, nem aramaico, nem hebraico. O evangelho é dizer: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza, porque quem faz a obra é ele. Teologia encarnada, evangelizando a mulher, falando de forma simples. A teologia. Hoje tem uns que se acham pequeno, eu sou. Fez um cursinho básico, já está parecendo um pavão. Mas o que eu quero falar esta noite, já começo a concluir, olhe para mim. Os discípulos vão para a cidade comprar comida e Jesus fica no poço. Daqui a pouco chega o campo missionário, uma mulher cheia de problema. Irmão, se fosse um bocado de gente dizendo: sangue de Jesus tem poder, venham aqui pregar o evangelho, olha o tipo de assombro. Meu Deus. Jesus olhou e disse: eita, está chegando a evangelista, está chegando a missionária, está chegando quem vai pregar na cidade. Você já percebeu que o problema não está no lugar, está na visão dos vasos que vai para o lugar. Eu fui visitar um missionário e disse: pastor, porque aqui não anda, aqui não dá, aqui não sei o que, aqui não sei o que lá, aqui não sei o que, o povo não ouve, aqui tem uma cabeça de jegue enterrada. Quando ele terminou, eu digo: bora. Ele disse: para onde? Desenterrar a cabeça desse miserável, desse jegue. Mas que Deus vai abrir a porta aqui, vai. Que Deus vai salvar, vai. Mas tem gente que ele fica só botando dificuldade. Agora olha que coisa linda. Jesus não discrimina. Jesus simplesmente olha para ela e diz: olá senhora, tudo bem? A senhora me dá um pouco de água? Ela olhou e disse: o senhor é judeu? Sou samaritana? Fala comigo. Aí Jesus disse: se a senhora soubesse o que estava acontecendo no poço, o poço não é mais o mesmo. Não era eu que estava lhe pedindo água, era a senhora que estava pedindo água para mim. Ela olhou e disse: não estou vendo o senhor com balde nenhum para pegar. Ele disse: porque essa água que a senhora bebe, a senhora vai ter que vir aqui amanhã. Agora a água que eu lhe dei. Aí ela olhou e disse: eu quero. Você sabe qual é o evangelho poderoso? Não é aquele que você força o cara a levantar a mão, é aquele que você desperta nele o desejo de querer conhecer o teu Deus. Você vê que a coisa está tão séria que tem uns pregadores que tem uns truques para trazer as pessoas na frente. Aí venha receber a oração. Quando a pessoa vai chegando, ele diz: está vindo a primeira, está vindo a segunda. E as pessoas dizem: Procon, 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 eu fui enganado, Procon. Propaganda enganosa. Não precisa isso. O nosso culto tem que ser tão vivo, e a nossa vida tem que ter tão santa, e as nossas palavras tem que ser tão ungida, que as pessoas têm que dizer assim: eu quero conhecer o Jesus dele, eu quero conhecer o Jesus dele, eu quero conhecer o Jesus dele, eu quero estar naquele culto, aquele culto é demais. Mas você sabe qual é o tremendo aqui? É que a mulher já está impactada. Aí os discípulos voltam. Eu vou fazer uma perguntinha aqui, por favor, responda quem vem para a escola dominical. Quantas almas os discípulos trouxeram da cidade de Sicá para trazer até o poço? Alô? Nenhuma. Apóstolo Pedro, apóstolo João, os apóstolos tudo, não trouxe uma alma. E o pior, ainda olhou para Jesus e disse: meu Deus, vigia Jesus, vigia. Essa mulher de alta periculosidade, Jesus, vigia. O problema é esse, é que tem uns fazendo e outros por falta de compreensão. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Mas eu vim aqui essa noite para dizer, igual Jesus disse para Judas: deixa a mulher quebrar o vaso, que o vaso é dela, e eu gostei. Deixa ela adorar.
E quem nesta noite sente a presença do Pai sacudindo a sua vida por missões, levanta essa mão ao céu e dá o maior glória que você já deu. Pastor José Carlos, os discípulos ficaram escandalizados por ver Jesus fazendo missões, porque essa palavra admirado aí não é a melhor tradução. A melhor tradução é ficar escandalizado, só não tiveram coragem de falar nada. Rapaz, deixa quieto que a gente não sabe o que está acontecendo, mas que é esquisito o que é isso? Agora olha para mim, se alguém, pastor Tiago Della Rosa, consegue ficar escandalizado vendo Jesus fazer a obra, o que é que não vão ficar quando a gente começar a fazer o que tem que ser feito? Você já percebeu que quem mais quer botar banca na igreja não faz nada? Ele não dá o dízimo e quer ensinar o pastor a administrar a renda da igreja. Vá se converter e dar seu dízimo e ficar quieto. Não vai para o evangelismo. Eu não concordo com isso. Esse pessoal do não concordo é de alta periculosidade. Eu não concordo. Olhe para mim, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui, com muito cuidado, para não ferir ninguém, mas preste atenção. Quando a compreensão não é estabelecida, o crente pode se transformar num empecilho da obra sem saber. Pastor, e onde é que está escrito isso? Não vai dar tempo de ler, mas Mateus 16, 23. Jesus chegou e disse: ô Pedro, meus amigos, está chegando a hora de eu cumprir minha missão. E qual é a sua missão? Vou morrer, estou indo para a cruz. Pedro olhou e disse: faça favor aqui, Jesus, faça favor aqui. Tire isso da sua cabeça, que o senhor não vai fazer um negócio desse. Ninguém vai tocar no senhor. Eu não deixo. Jesus olhou e disse: para trás de mim, Satanás. Toda vez que você se levantar para cumprir o propósito de Deus, o diabo vai levantar alguém para atrapalhar você. Vou dizer de uma forma mais clara: toda vez que você se levantar para ser um instrumento na mão de Deus e cumprir o propósito de Deus, o diabo vai levantar alguém para desviar você do propósito. Quer ver como é que funciona? Chega aqui, amigo Gel. Vou fazer com o senhor porque o seu amigo está com uma gravata bonita, estiloso, glória a Deus. Ó, Deus tem um plano na vida de Gel. Aí o pastor dele diz assim: o senhor está indo para o Iraque. O senhor está disposto? Oh, glória, 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 aleluia. Quando chega ali fora, alguém diz: Gel, eu sou teu amigo, meu filho. Lá está matando 3 por dia. Tu tá acabado. Ainda tem uns que fazem assim, ó: o pastor não gosta de você não. Tu tem filho, tu tem família. Se tu morrer, o pastor continua no amor. Se ele não tiver coragem de dizer: para trás de mim, Satanás, ele já sai dali dizendo: é verdade. Obrigado, pastor. Quando você vê alguém dizendo: eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar da minha família. Mentira, ele nem vai cuidar da vida dele nem da família dele. É alguém que contaminou ele para ele desistir do chamado. Estava envolvido, estava dirigindo congregação, estava dirigindo um departamento, já estava indo para o evangelismo, já estava com a chamada, Deus já tinha falado, já estava se preparando, e o diabo colocou alguém. Vai não. Eu me lembro que quando o pastor me mandou, meu pastor me deu a oportunidade de eu dirigir igreja, eu tinha 15 anos. Aí ele me botou para dirigir uns cultos na Gamboa do Morro de São Paulo. Tinha que andar vários tempos de barco e eu não sei nadar até hoje. Aí quando eu estou no cais, chega um diácono: está indo para onde? Eu disse: estou indo dirigir o culto. Foi o velho que mandou? Foi? Eu digo: não, foi o pastor. Foi o velho não. Que a pessoa quando perde o temor, perde o respeito. Ele disse: não, mas é esse velho que eu estou falando mesmo. Aí ele disse: meu filho, é o seguinte,
esse velho, ele usa as pessoas. Depois você fica aí. Outra coisa, tá virando uns barcos ali no Galeão. Entendeu? Você sabe nadar? E o bicho é sujo, né, irmão? O bicho vem pra... Ele toca numa fraca. Se você não tiver cuidado... Eu disse, não. Ele disse, estou lhe avisando. Se morrer... Eu avisei. Eu disse para ele, meu irmão, o senhor está endemoniado. E outra coisa, eu vou dizer para o pastor que o senhor é um diácono perturbado, porque o senhor era para estar me incentivando. Olha para esse irmãozinho que está do seu lado e diga, cuidado com quem não compreende. Aponta o dedo de profeta para alguém e diga, a chamada é sua. Deus vai cobrar de você. Já vou encerrar, que eu não quero que o pastor puxe meu paletó. Levante a mãozinha direita lá no terceiro andar. Pastor, por quê? Para de confusão, irmão. Levante sua mão e diga bem forte assim, quando falta compreensão, até almas que se rende, eu fico triste. Pastor, me prove na Bíblia. Aqui não tem conversa não, aqui é palavra. Olhe para mim. Deus chamou Jonas para avisar Nínive. Jonas olhou e disse, eu estou indo para Tarsis. Deus disse, problema seu, é Nínive. Porque missão é o seguinte, pastor Saulo, ou você vai naturalmente, ou vai naturalmente. Você escolhe, ou vai inteiro, ou vai quebrado. Mas que a palavra vai cumprir, vai. Que a chamada vai. Aí Jonas diz, estou indo para Tarsis. Tá bom. Irmão, quando a gente desobedece a Deus, até promoção de passagem às vezes a gente acha. Quando Jonas chegou em Jope, eu acho que já tinha um cara dizendo, Tarsis saindo agora, Tarsis, Tarsis, promoção, promoção. E Jonas dizendo, Deus é fiel, Deus é fiel. Entrou no barco e papai dizendo, eu só trato onde não dá para correr. Vai para o meio do mar que eu vou te mostrar quem é que manda em cima, quem manda embaixo, quem manda em tudo. Deus. Aí, o que acontece? Ele, depois que paga o preço, volta. Porque tem gente que para fazer missão, o carro tem que tocar fogo, a empresa tem que fechar, o filho tem que ficar doente, ele tem que ficar meio aleijado, igual Jacó. Aleluia, aleluia, aleluia. Não dá para ir numa boa. Um dia meu menino disse para mim assim, meu pai é obrigado a ser um pastor, porque onde eu vou Deus fala comigo. Eu digo, obrigado não, agora é inteligente. Porque ou você vai inteiro ou quebrado. Eu preferi inteiro. Ele disse, é 2. Pronto, tá aí. Aí sabe o que acontece? Vai Jonas. Deus nunca trata um chamado aonde dá para ele correr. Deus sabe aonde te tocar para tu querer o que não queria. Já viu aquelas pessoas? Eu nunca vou para a missão. Aí chega lá no médico, o médico diz, não sei o que está acontecendo, mas a senhora está complicada aqui. Aí ela lembra logo, o chamado. Aí ela começa a cantar baixinho. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Agora, irmão, quando ele paga o preço que ele volta, aí ele prega. Eu não lembro, aqui tem muitos estudiosos da Bíblia. Eu sou o hino que os irmãos cantou aqui. Eu não sei o que ele viu em mim, porque tem gente muito mais preparada que eu. Eu nunca vi um missionário pregar para ganhar o país todo, a cidade toda. E olha que o povo era miserável. Nínive era a capital da Assíria, e os assírios eram miseráveis. Mas quando Jonas pregou, o rei olhou e disse, não se briga com profeta. Hashtag fica a dica, não se brinca com profeta. Profeta só está entregando a mensagem.
Aí o profeta, o rei faz o quê? Esse homem é profeta, vamos falar com Deus dele. Aí ele mandou um decreto: jejum total, homens, mulheres, animais, todo mundo jejuando. Quando Deus viu aquilo, Deus disse: que maravilha, não vou matar mais ninguém. Aí Jonas sai lá de fora da cidade. Deus disse assim: Jonas, sim, senhor, não vou matar mais ninguém não. Aí Jonas olhou e disse: era por isso que eu não queria vir, porque eu sei que tu és misericordioso. Olha o problema. Você sabia que tem gente que sabe que Deus quer salvar e ele está orando para Deus matar? Mata, aleja Jesus, aleja Jesus. E Jesus dizendo: eu vou salvar, eu vou encher, eu vou usar. Agora olha para mim. Deus faz uma boboreira nascer e Jonas fica embaixo. Aí Jonas diz: estou depressivo, mas pelo menos estou debaixo da sombra. Aí Deus faz um bichinho, comeu a boboreira. Jonas diz: ó céu, ó vida aí, ó que luta, que prova. A gente está fazendo a obra, uma luta dessa. Aí Deus diz: interessante você, né, Jonas? Você é engraçado. Você está reclamando de uma boboreira que você não plantou. E eu não vou me compadecer de 120 mil homens que estão prostrados diante de mim. Irmãos, você sabia que tem gente que fica triste quando a obra avança? Você sabia que tem gente que fica revoltado quando o congresso de missão é uma bênção? Você sabia que tem gente que fica possuído quando um missionário é enviado? Porque a compreensão dele é egoísta. Mas o céu está dizendo: eu vou mexer na visão da minha igreja.